Ele indicou o senador Jean Paul Prates como novo presidente da Petrobras. Prates construiu a carreira política e já trabalhou no setor de energia. Ele estava no grupo do governo de transição que discutiu o tema e era cotado desde a eleição para assumir o cargo. Vamos então com mais um painel CNN, conversando com 3 especialistas no assunto para projetarmos essa gestão de Jean Paul Prates na estatal. Estão comigo Davi Zilberstein, ele que é ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, a quem agradeço mais uma vez pela presença e mais uma vez boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos nossos parceiros aqui de debate. Obrigado. Sérgio Araújo, presidente executivo da Abicom. Sérgio, mais uma vez, obrigada. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Ettore. Ettore Sanches, ele é economista-chefe da Ativa Investimentos. Ettore, mais uma vez também, nosso agradecimento pela participação aqui conosco. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Davi Zilberstein, começo com você, para a gente falar um pouco sobre essa expectativa em torno de Jean Paul Prates. Ele que se mostra contrário à atual política de preços da Petrobras, ele que também é contra, por exemplo, a privatização da empresa, também se coloca de uma forma contrária à política de divisão de dividendos. Diante desses posicionamentos, conseguimos traçar alguma expectativa em torno dessa indicação de Lula? Bom, pela ordem aí das suas questões, o Jean Paul, ele vem do mercado, ele é uma pessoa que conhece, apesar de ter sido senador pelo PT até muito recentemente, e ele está terminando o mandato dele, ele tem história dentro do segmento de energia, quer dizer, não é um estranho, não é uma nomeação de alguém puramente ou política ou de que não tenha conhecimento. Agora, em relação à questão dos preços, eu acho que existe uma discussão talvez um pouco mais, teria que ser um pouco mais profunda e mais extensa, mas falar em política de preços para uma commodity é muito curioso, quer dizer, é uma coisa muito estranha falar em política de preços. A política de preços adequada para uma commodity é mercado. Aí você pode dizer, mas existem segmentos da sociedade que sofrem mais e sofrem menos. Aí sim você pode imaginar subsídios focados para quem precisa. Eu não preciso, com o meu carro, ser subsidiado por um dinheiro que vem do contribuinte, que anda de ônibus. Porque, no final das contas, o que está sendo proposto de uma maneira geral, proposto que eu estou dizendo por inferência, tá? Não existe uma proposta formal, é você tirar de quem anda do ônibus para subsidiar quem anda no automóvel. Então, é uma política de distribuição equivocada de renda, pelo contrário, é uma política invertida. Então, se for para subsidiar alguém, é quem pega o trem, é quem pega o metrô e quem pega o ônibus, não quem anda de automóvel. Então, duas coisas que são casadas. Política de preços num ambiente onde você tem uma commodity, ou seja, ser regulado pelo mercado, o subsídio tem que ser exceção. Então, você aí já tem que atrair investimentos. Se você começar a sinalizar intervenção no mercado, você não vai atrair investimentos que o país que precisa. E, por fim, essa questão de dividendos. Os dividendos, eles decorrem de um lucro da empresa após ela fazer todos os seus investimentos. Faz sentido, sim, você repensar, não diretamente a política de dividendos, mas principalmente o plano de negócio da empresa. Ou seja, a Petrobras distribuiu dividendos, atendeu o plano de negócios e teve lucros que foram divididos. Agora, você pode mudar o plano de negócio, que faz sentido, principalmente, aí é um discurso com o qual concordo, com o futuro presidente, na questão da transição energética, ou seja, de transformar a Petrobras, de gradualmente ela sendo transportada de ser uma empresa, uma transição empresarial, de uma empresa puramente de óleo e gás para uma empresa também de outras formas de energia. E aí você vai precisar investir mais em vez de distribuir, no primeiro momento, dividendos. Mas você está modernizando a empresa. No curto prazo, você talvez tenha uma redução dos dividendos. Mas no médio e longo prazo, a gente pode assegurar que vai ser uma empresa que vai ser muito mais valiosa, mais inserida no que é o mercado internacional de uma empresa que hoje é chamada empresa de petróleo. Sérgio, também trago a mesma questão, expectativas em torno dessa indicação de Lula para a presidência da estatal. Trouxe aqui 3 pontos que Jean Paul Prates costumeiramente se coloca ali de uma forma contrária à política de preços, política de dividendos e privatização da estatal. Quais são aí os outros pontos que você acredita que a gente deva monitorar durante essa gestão? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com as colocações que foram
feitas pelo professor Davi. Se a gente... commodity não faz sentido ter uma política de preço para commodity. Commodity, mercado precifica commodity. E um outro ponto que deve ser considerado é de que a Petrobras não é mais uma empresa estatal. É uma empresa de capital misto que tem acionistas privados. Portanto, tanto o Conselho de Administração da Petrobras como os seus gestores, eles devem buscar a maximização dos resultados dessa empresa. Essa é a missão, é o objetivo de um Conselho de Administração e de um gestor. Então, se falar em subsídio, em política de preço, o governo pode fazer, sim, de preço, se ele considera que é fato que hoje a energia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está muito cara. E a tendência, os especialistas apontam, é que vai continuar nesse nível aí, em torno de $100 o barril de petróleo, pelos próximos 2, 3 anos. Então, é possível e pode ser entendido, né, essa necessidade de uma criação de subsídio, um fundo de estabilização, como foi colocado pelo próprio senador Jean Paul Prats, está indicado para ser o presidente da Petrobras, que eu endosso, que já foi colocado pelo professor Davi, que é um profissional bastante experiente, conhecedor do setor de energia, em especial de óleo e gás. Eu acho que é um nome muito adequado e oportuno para presidir a Petrobras. Mas voltando ao ponto, uma eventual política de preço ou de subsídios para evitar toda repasse da volatilidade de preços para o consumidor pode ser feito pelo governo, não pela uma empresa de capital misto. Esse eu acho que é um ponto que é muito importante e que deve ser considerado aí pela nova gestão da Petrobras. Com relação à privatização, Carol, devemos lembrar que a Petrobras tem um acordo assinado com o CAD, um TCC, um termo de compromisso de secessão, que ela tem um compromisso de venda de 8 refinarias, não cumpriu esse prazo. O prazo para a venda das 8 refinarias era 31 de dezembro de 2021, ou seja, nós estamos falando de pelo menos um ano de atraso. E caso seja realmente avançada essa ideia que tem sido colocada pelo novo governo, de interromper o processo de venda dos ativos, né, de investir em refino, esse TCC precisa ser revisto, né? E, inclusive, inquéritos administrativos que foram arquivados em função da assinatura do TCC, naturalmente, eles precisam ser retomados. Héctor, agora também quero te ouvir sobre as expectativas em torno dessa indicação do presidente eleito Lula e já aproveitando, falar um pouco sobre esse fundo de estabilização, que é uma proposta que já foi defendida por Jean Paul Prats para evitar esse repasse da volatilidade do preço dos combustíveis para o consumidor. Essa seria uma alternativa que poderia ser viável e ganhar destaque a partir dessa nova gestão na Petrobras? Bom, primeiramente eu tenho que reiterar aí que concordo com a opinião de ambos. De fato, é uma empresa de capital aberto, né, ainda que misto, ela tem que procurar o lucro, e algo que a gente precisa pontuar é que esse lucro não é para um investidor, especulador. Não, 51% desse dividendo vai destinado ao governo, e o governo sim pode aplicá-lo da maneira que quiser. E aí, pensando em termos de macroeconomia, se o orçamento não fosse tão engessado, isso poderia sim ser direcionado, como pontuou o professor Davi, para algo, um subsídio direto, né, focado em alguma classe, algum setor específico. Com relação ao fundo de estabilização, inclusive esse dividendo poderia ser utilizado para financiar o fundo de estabilização. A única dúvida que resta é de onde seria esse recurso para estabilizar, qual seria a fonte aportadora e como se portaria, quem seria o fiador final
em um momento de avanço sistemático dos preços, né? Nós assistimos ao longo dos últimos 2 anos, aí, o preço foi de 40 para 140. Foi um avanço muito intenso, puxado por guerra e tudo mais. Mas ainda que fosse de tal maneira, esse fundo, se existisse, precisaria aportar de maneira sistemática um subsídio. Qual faria, né? Qual seria o tamanho dele? Como seriam revertidos os lucros? Então, assim, são diversas questões que acabam tornando a execução do fundo um pouquinho delicada, principalmente em situações que você tem um avanço na verdade, quando você tem uma queda, você tem aporte sistemático, mas quando você tem um avanço sistemático dos preços. Sérgio, então qual seria o caminho, já que há pouco a gente falava exatamente sobre esse ponto? Na nossa avaliação, Carol, esse fundo ele poderia ser alimentado pelo excedente de royalties recebidos pelo governo e também as participações especiais e, inclusive, parte dos dividendos pagos pela Petrobras para o governo. A gente deve considerar que o preço dos derivados, eles precisam ser elevados quando dois fatos acontecem. Um é o câmbio. Quando o câmbio, a taxa cambial, a moeda nacional se valoriza, o dólar se valoriza, o preço da paridade de importação aumenta, e o outro é quando o petróleo sobe. Então, toda vez que ele sobe, ou o petróleo ou o câmbio sobe, se faz necessário aumentar o preço do derivado. E é interessante observar que, neste momento, a receita do Estado também sobe na mesma proporção, uma vez que os royalties recolhidos e também a participação especial, como também o dividendo da Petrobras, ele excede aquele valor originalmente orçado. Então, na nossa visão, o que poderia alimentar esse fundo de estabilização seria exatamente esse excedente de receita. Zilberstein, professor Davi, o fundo de estabilização, o senhor vê nesse momento um caminho viável para, quem sabe, Jean Paul Prates colocar essa ideia que ele também defendia enquanto senador no comando da Petrobras? Eu aqui vou abrir uma pequena divergência. Eu acho que o fundo de estabilização é uma coisa, inclusive, conceitualmente, completamente sem sentido. Explico por quê. Primeiro, alguém paga a conta. Esse dinheiro vem de algum lugar. Ou seja, se ele for para garantir, por exemplo, que eu que tenho um carro possa pagar mais barato, alguém que não tem vai pagar por isso. Ou seja, não existe mágica nessa história. Você vai criar um fundo com dinheiro que vem de algum lugar. A questão, se ele vem de dividendos da Petrobras, é dinheiro que deixa de ser transferido para o Tesouro, para ser transferido para o dono do automóvel ou de dono de uma frota de caminhões. Se for dos royalties ou participações especiais, eles já são legalmente, tem destinação legal prevista. Você vai tirar de estados, municípios, do governo federal, você vai tirar dinheiro de fiscalização, você vai tirar dinheiro de uma série de destinos que já são pré-determinados. E a minha pergunta é o seguinte: qual é a lógica de que eu tenha, volto a insistir, nós vamos subsidiar combustíveis fósseis na contramão do que o mundo está fazendo? E qual é a lógica da generalização de um subsídio para quem não precisa? E mais ainda, o que é o ponto de equilíbrio, no caso, a partir de que preço foi colocado? Tem que levar em consideração o seguinte: as pessoas ficam um pouco impressionadas na questão da guerra, ou que seja, vamos deixar muito claro, o grande salto no preço surgiu quando o mundo percebeu, em algum momento após a vacinação da Covid, que estava dando resultado, que as economias voltaram a funcionar e a oferta não acompanhou a demanda. Então, você teve um primeiro salto que chegou perto de 90, 95 dólares, que é o preço de hoje. Em 2 ou 3 dias, nós tivemos preços acima de 100 dólares, acima de 100 dólares depois da guerra, ficou sempre 100 ou abaixo de 100. E mais importante, se a gente fizer a correção da inflação americana do dólar, entre 2010 e 2014, nós tivemos, durante 4 anos, o preço do combustível acima de 100 dólares. Ninguém falava nisso.
E por que criar um fundo de estabilização para combustíveis? Por que não criar para alimentos, se for o caso? É uma inovação na economia que caberia em tese para qualquer outro setor, na minha opinião, mais relevante para a sobrevivência das pessoas. Vamos criar um fundo para... Eu vou dar um outro exemplo. Se investiu esse ano menos de 5 bilhões de reais em conservação de estradas. Se a gente for dar R$1 por litro de gasolina ou R$1 por litro de diesel, nós estamos falando de 100 bilhões de reais. E existem estudos fartos que mostram que se você melhorar a qualidade das estradas, você reduz o consumo, você melhora a segurança, você reduz a manutenção do caminhão, você tem ganhos permanentes e muito maiores do que esporadicamente você criar. E como falou o Ettore também, para finalizar essa questão do fundo, nós vamos criar uma barafunda burocrática para fazer uma gestão de um dinheiro que joga para cá, joga para lá, vai faltar transparência. Nós já tivemos a conta petróleo no passado, que era uma coisa muito parecida, e eu insisto numa coisa, o fundo de estabilização é tirar dinheiro de quem precisa mais para quem não precisa menos. Ou seja, quando você tirar dinheiro do Tesouro ou da distribuição das participações governamentais, que são os royalties ou participações especiais, quem vai sofrer mais é a população. E não é... eu volto só para insistir uma coisa também. Nós vamos queimar dinheiro no cano de escapamento dos automóveis. E mais uma estrutura burocrática que eu acho desnecessária criar. Ettore, falamos aqui de uma das ideias defendidas por Jean Paul Prats, trago outra aqui. Ele é a favor de um investimento maior na exploração de petróleo por parte da Petrobras. Esses investimentos na exploração, portanto. Isso seria um erro, Ettore, na sua avaliação? Não, uma companhia que extrai petróleo da terra, tendo mais investimento na extração de petróleo, não me parece um erro, né? O que me parece algo equivocado na estratégia é, evidentemente, que a gente tem que ponderar que tipo de investimento que a gente está fazendo, né? P&D para ter um retorno, agora fazer a migração energética, talvez vai subtrair investimentos daí. Agora, uma coisa que eu gostaria de pontuar as ideias, elas não se complementam. Estamos falando de uma política de preço na qual eu vou reduzir o preço e, consequentemente, eu vou conter, aí vou segurar a minha arrecadação, e estou falando de expansão de dispêndio. Eu estou gastando mais para investimento em transição energética, eu estou gastando mais em investimento para fazer a extração de petróleo, eu estou gastando para montar um fundo com dividendo, a conta ela não fecha. Né? Você vai diminuir o lucro, você vai diminuir a receita, você vai criar diversos outros parâmetros e aí você acaba não fechando a conta. Fora que, e eu gostaria de pontuar isso, e infelizmente eu vou retomar um tema lá do começo, você fazer um controle, como ambos pontuaram aqui, você fazer um controle de preço de commodity, você gera a possibilidade de algo que se chama arbitragem. É uma commodity, se o preço aqui no Brasil é menor, eu exporto essa commodity para conseguir um lucro lá para fora, e diversos outros agentes podem fazê-lo. E aí, para você evitar isso, você teria que ter um fechamento da economia para evitar o desabastecimento econômico. Só que a gente está falando de petróleo e óleos minerais, são 13% da exportação brasileira, dados de 2022 até novembro. O que significa isso? Se eu faço esse bloqueio, eu estou abrindo mão de 13% de exportação, as nossas divisas se desequilibram e a gente vai ver o dólar subir ainda mais. Ou seja, o petróleo vai ficar mais caro aqui dentro, na comparação com o internacional, que vai compensar cada vez mais subterfúgios para você buscar uma exportação. Então, assim, repare, a diretriz, eu entendo diversos planos, entendo a intenção e tudo mais, mas as coisas elas não se encaixam, a engrenagem não roda, não fecha, né? Então, assim, vamos maximizar o lucro da companhia atualmente?
maravilhoso. A empresa vai pagar os seus dividendos para o governo, e o governo, como instituição pública responsável para aportes na sociedade, para retorno à sociedade, faz a melhor alocação. Esse, por enquanto, e vem sendo a ótica desde sempre, é o melhor mecanismo, se é que tem que existir. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Ettore, mais uma vez, obrigada por estar conosco neste sábado. Obrigado, Carol. Até a próxima. Obrigado. Até uma próxima. Sérgio Araújo, presidente executivo da Abicom. Mais uma vez, obrigada, Sérgio. Obrigado a você, Carol. Estamos sempre aqui à disposição para conversar com vocês. Até logo e uma boa tarde para todos. Davi Zilberstein, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo. Sempre um prazer. Mais uma vez, obrigada, professor. Obrigado a vocês, um abraço a todos também e feliz 2023. Uma ótima virada a todos que participaram conosco de mais um Painel CNN.